em Efésios, capítulo 5. Efésios é a carta, Éfeso é o local. Capítulo 5, Paulo escreve aos irmãos. Ele dá aqui alguns conselhos para a caminhada cristã daquele povo. E esses conselhos, uma vez aplicados na nossa vida, vão nos ajudar também na nossa caminhada cristã aqui nessa terra. Até chegar a nossa hora de partir, ou até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então vamos lá. Primeiro conselho que ele dá: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo já dá referência para aquele povo. Se vocês tiverem que adotar um exemplo, se vocês tiverem que adotar um modelo na vida de vocês, para seguir, para fazer igual, para imitar, que seja Deus. Que seja Deus. É isso que ele está falando. A referência da igreja de Cristo tem que ser o Senhor. Eu tenho que aprender com Deus os valores, os princípios, o comportamento, o modelo, o exemplo, para fazer realmente como Deus faz. O filho, geralmente ele imita quem? Principalmente o menino. Isso é a psicologia que explica, hein? Não é só eu não, tá? Principalmente o menino. Entre o pai e a mãe. O que ele adota para imitar? Para ser modelo, exemplo? O pai. Tanto nas coisas certas, como nas erradas. Olha a responsabilidade de um pai. Né? Porque é comum, então, um filho imitar o seu pai. Só que aqui você tem um referencial de pai que é perfeito. Que você não vai achar coisa errada nele, não. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então diga: meu Deus, me ajuda a olhar somente para ti, como o meu exemplo, como a minha referência. Amém? A gente vive num mundo muito de idolatria, que as pessoas adotam homens. Eu vejo um missionário que é uma referência na minha geração de homem de Deus, sim. Ele é homem de Deus. Não é perfeito, ele é ser humano, sim. Mas ele é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Como ele diz, comedor de arroz e feijão, igual a gente é também. Mas assim, a gente não pode idolatrar homens, nem mulheres. Nossa referência maior tem que ser Cristo. E eu aprendi com o próprio missionário, porque se os nossos olhos estiverem somente em Jesus, ainda que aquele homem falhe, ainda que aquela mulher falhe, se os meus olhos estiverem em Jesus, eu não vou me desviar. Eu vou até orar para que Deus tenha misericórdia e levante aquele que caiu. Mas se eu estiver apoiada no homem, se ele cair, eu caio junto. Por isso que a Bíblia já diz: maldito o homem que confia no outro homem. E não é só no outro homem, não. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, em si mesmo também. E tem gente que é autossuficiente, acha que não precisa de ninguém, nem de Deus. E precisa. Para essa parte da gente pegar Deus como nossa referência, lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 2, Deus dá uma instrução para mim e para você aqui. Deu para aquele povo e dá para mim e para você hoje. Qual? Assim diz o Senhor, e não a pastora Juliana. Não o quê? Não o quê? Aprendais o caminho o quê? Das nações. Sabe o que Deus estava pedindo para eles? Ei, não é para você imitar os gentios.
Essa tradução fala nações, mas tem uma tradução que fala gentios. Não sei se é a Ara. É a Ara. Olha lá, ó. Não aprendais o caminho de quem? Dos gentios, daqueles que não serviam a Deus. Tem gente que não adota Deus para ser o seu exemplo, a sua referência. Como eu disse, num mundo de tanta idolatria, as pessoas adotam tanta gente lá fora para ser sua referência. Com esse advento de internet hoje, então, surgiu até uma nova profissão, os influencers. Olha o nome aí, o que influencia. E a juventude, que eles têm seguido de influencers lá fora, a menina querendo ser que nem a influencer, um menino querendo ser igual o influencer. Quando nós, como pais e mães, precisamos ensinar os nossos filhos, ei, você tem que ser imitador, é de Deus, como filho amado. Cristo que tem que ser a sua referência. A palavra que tem que ser a sua referência. Deus falou, não aprenda o caminho dos gentios, das pessoas que não temem a Deus, das pessoas que não servem. E muitos estão olhando lá para fora, para querer aprender esses exemplos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Lá fora é normal, a menina ainda nem se formou direito, nem se desenvolveu direito, mas a gente vive hoje acho que essa é a palavra, erotização tão precoce, eu acho que essa é a palavra mesmo. Com internet instigando isso nas próprias crianças, que você vê criança de 10 anos de idade já namorando, dando beijo na boca, não escandaliza, se relacionando. Aí você fala, que é isso? Mas nem estudou ainda, nem trabalha ainda. Biblicamente, o exemplo de Deus, uma pessoa quando ela quer casar, ela tem que ter 3 independências na vida. Qual? A primeira independência é a espiritual, vida espiritual própria. E geralmente filhos, quando são pequenos, adolescentes, eles vivem debaixo da autoridade espiritual dos pais, do pai, da mãe, da avó, de quem é convertido. Então, para ele ter vida espiritual própria, é quando ele toma a decisão de aceitar Jesus, de descer as águas, de ser cheio do Espírito Santo. A mãe não precisa ficar quase derrubando da cama para vir para a igreja. Essa é aquele meme lá, mãe ou pai, quando pede algo para o filho fazer, aí eles colocam uma lesminha andando. Que isso, pastor, assim, que quando é do interesse deles, eles correm e fazem. Mas quando não é do interesse deles, meu Deus do céu, quase tem que derrubar da cama para... Vamos para a igreja, menino? Estou indo. Mas esse estou indo, só o Senhor é Deus. Quando você entra lá, o menino ainda até nem banho tomou. Então, quer dizer, não está tendo vida espiritual própria. Quando eu sei que o filho tem vida espiritual própria, ele pega a Bíblia sozinho em casa para ler, sem você mandar. Você já pegou seu filho ou sua filha sozinho em casa, orando, se derramando na presença de Deus? Orando, adorando ao Senhor, sem você precisar mandar? Você já pegou seu filho sozinho, sozinha, sem você pedir, assistindo coisas de Deus, o missionário, ouvindo aquela pregação abençoada, ouvindo louvores,
Ele mesmo chega: mãe, olha a palavra que Deus me deu essa semana, é sinal que teu filho ou tua filha já tem uma vida espiritual própria. Para vir para a igreja, ele é o primeiro. Não, vamos para a igreja sim, mãe, vamos buscar Deus. Primeira, independência. Segunda, independência emocional. Emocional. Tem mãe, né? Pai, tem o filho, a filha, tem filho e filha que não consegue ficar longe do pai, da mãe. De jeito nenhum. Imagina uma menina dessa casando. No primeiro final de semana, eu quero minha mãe. Vai ter que levar de volta. Que não tem ainda maturidade emocional, independência emocional para constituir uma família. Mas o que você está vendo de jovem hoje que não tem vida espiritual própria com Deus, que não tem independência emocional ainda, não consegue nem resolver ainda os seus próprios conflitos, namorando, dando beijo na boca, quando lá não fazendo outras coisas. Isso aí é o exemplo daqueles que não servem a Deus. Esse aí é o caminho dos gentios. E a última independência, pastora, financeira. Já trabalha? Porque quem casa quer casa? Já consegue sustentar uma casa? Já consegue pagar suas contas? Já consegue fazer a compra do mês no mercado? Mas não quer namorar? Porque qual que é o propósito do namoro na Bíblia? Namoro, noivado e... Uma pessoa namora o quê? Para tirar a casquinha? Para fazer test drive na Bíblia? Está amarrado em nome de Jesus. Uma pessoa na Bíblia, ela namora com o propósito do quê? De enganar outra pessoa? Vou tirar a casquinha dessa mulher aqui bonitinha, desse rapaz aqui bonitinho, depois quando eu enjoar eu jogo para lá, é isso? Não! Quando uma pessoa quer namorar na Bíblia, ela namora com o propósito de já noivar e o quê? E se casar, constituir uma família. Tanto que se o jovem não tem esse propósito, fica com Jesus, até Deus preparar o momento certo. Não consegue pagar nem o sorvete que toma lá no McDonald's e já quer namorar. Porque quando vai sair tem que pedir dinheiro do pai e da mãe. Eu não estou falando que é errado, mas estou falando porque já quer ficar aí namorando. Você está aprendendo o caminho dos gentios. E pode ver que isso é influência lá de fora. Que tem aqui em Efésios 5, as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Amizade errada, influência errada. Mas Deus está falando, através de Paulo: ei, imita a Deus. Pega ele para ser tua referência. Deus, então como que é esse negócio de namoro cristão? Deus, como é esse negócio de noivado, casamento? Então eu quero aprender. Ô pastora Juliana, me explica isso aí então. Ô obreiro, me explica esse negócio aí. Me dá uma indicação, eu quero aprender. Quem está entendendo, diga amém. Ô irmã Regina, que é a líder dos adolescentes. Aí o adolescente chega: você podia me explicar como que é esse negócio na Bíblia, para eu fazer da maneira que Deus se agrada? Ô pai, ô mãe, me ensina aqui na Bíblia como eu tenho que fazer então. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Tem que imitar a Deus. Tem uma palavra lá em Cantares que diz que o amor de um jovem, de uma moça, de um rapaz, não pode ser despertado antes do tempo, até que queira. Mas infelizmente a gente vive num mundo que jaz o maligno, e como eu disse, com essa erotização precoce, eles despertam isso antes do tempo nas crianças, nos jovens, e destrambelha tudo. Olha lá, ó. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas, pelas servas do campo, que não acordéis, nem desperteis o meu amor até que queira, ou seja, antes do tempo.
A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11, para ir encerrando esse assunto e continuar, que tudo é formoso ao seu tempo. Um bebezinho, no tempo certo de ficar no ventre, são 9 meses. Tem uns mais apressadinhos, que chegaram com 7. Alguém chegou com 7 aqui? Tem. Tem uns que são milagres. Eu vi lá um negócio escrito que o menininho chama milagre. Por quê? Porque eu acho que ele nasceu de 5 meses. Então ele era um caso perdido para a medicina e ele sobreviveu. Aí os pais colocaram o nome do menino de milagre. Mas porque ele é um milagre mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Carrega o milagre no nome, né? Mas o tempo certo são 9 meses. Se tira com 3, com 2, sobrevive, igreja? Antes do tempo. Tudo fez formoso o quê? Em seu tempo. Tudo é formoso no tempo certo. Antes do tempo você vai ter problema. Você vai ter problema. Volta a palavra. Seja imitador de Deus. Diga amém. Segundo, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. A Bíblia diz que nós temos que andar em amor. O que é andar em amor? É sentimentalismo? É melação? Não. Lá em 1ª carta de João 3,18, anota aí também. Diz assim, vamos ver. Meus filhinhos, lê com a pastora. Não amemos o quê? Não amemos o quê? De palavra. Nem o quê? Nem de língua. Mas amemos como? Por obra e em verdade. Então, como que meu amor tem que ser demonstrado? A Bíblia diz que eu não posso amar somente com palavras, nem de língua. Mas é errado se expressar? Não. Tem gente que precisa ouvir, eu te amo. Mas também não adianta falar que ama e as atitudes serem contrárias àquilo que está sendo dito. Se diz que ama, tem que demonstrar nas atitudes que ama, uai. Sim ou não? Marido diz que ama a esposa. Aí fica lá, eu te amo, minha mulher, eu te amo, minha mulher. Mas as atitudes também tem que mostrar que ele ama. A mulher diz, eu te amo, meu marido, eu te amo, meu marido. Mas as atitudes precisam mostrar o quê? Que realmente ela ama. Porque só falar que ama e não tem atitude que mostre isso, esse amor não é verdadeiro, então. Tem alguma coisa errada aí. Por isso que Deus fala que o nosso amor tem que ser demonstrado por obras e em verdade. Tem uma tradução que fala por atitude. A minha atitude tem que mostrar, mas em ação, quer dizer, agindo, né? Através da atitude. Tem que mostrar que eu amo realmente o meu próximo, a minha família, a minha mãe, o meu pai, o meu filho, a minha filha, meu irmão, meu avô, minha avó e o meu próximo também. Andai em amor. E você vê que o exemplo que ele dá é o de Cristo, que se entregou, que é um amor que não é egoísta, é um amor que se doa, que se entrega. E a gente vive uma era muito de egoísmo, e a gente tem que andar nessa contramão. Deus me ajuda a andar em amor, demonstrando em atitudes. Diga amém? Que eu amo realmente a Deus, que eu amo realmente a minha família, que eu amo realmente o meu semelhante. Filha, quando a sua mãe te fala não, ela está te amando. Não, não é possível, minha mãe não me ama. Ama sim.
Quando a sua avó, o seu avô, quando o seu pai te diz não, ele está te amando. O filho também, né? Que às vezes o jovem acha, né, que o pai, que a mãe pega muito no meu pé, tudo é não, não posso, não deixa. Porque muitas vezes está querendo ali te poupar, cuidar de você. Está vendo que lá na frente esse negócio aí não vai ser bom para você. E o filho, se tiver juízo, ele vai obedecer. A filha, se tiver juízo, vai obedecer, ainda que chore. Que o amor não é a pessoa ser permissiva agora, vai, faz, tudo que você quiser. Não, Deus me livre, eu estou vendo que tem um buraco lá na frente, meu filho quer insistir em andar por aqui, eu vou falar, não, você não vai não. Se eu amo, eu vou tirar ele para não cair naquele buraco. Mas hoje não está fácil não, mas Deus nos dará graça. Amém, igreja? Ô pastora, sim, que a gente ouve cada coisa, irmão, que você acha assim, não é possível que eu estou ouvindo uma coisa dessa. Essa semana uma menina, misericórdia, fez uma atrocidade com a própria mãe. Você fala, não é misericórdia. Que mundo é esse? E na hora que os policiais foram apreender ela junto com os meninos estavam dando gargalhada. Que Jesus tenha misericórdia dessa geração. E nos guarde, livre a nossa família de todo mal também. Adiante. Mas a prostituição e toda impureza, avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. O que Paulo está dizendo, gente? Que nem se fale disso no meio de vocês, que não se diga que isso está acontecendo no meio de vocês. O quê? Prostituição. E aqui engloba adultérios, fornicação, tudo que essas práticas, né, de imoralidade. Ele está dizendo, isso não pode se nomear entre vocês. Tiago 4,7 fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. No deserto, Jesus, quando foi tentado pelo diabo, na fraqueza ali da fome, quando Satanás tenta ele, se lança daqui de cima do pináculo do templo e mostra que você é o Filho de Deus, quando Satanás lhe oferece riquezas em troca da sua adoração, nessas três situações, Jesus resiste ao diabo com a palavra de Deus. Ele vai para cima do diabo e diz, está escrito, nem só de pão vive o homem, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele bate de frente com o diabo, ele diz, está escrito. O único pecado na Bíblia que Deus manda, foge. Não resiste, no sentido de bater de frente, porque você vai se dar mal. Que isso, pastora? 1 Coríntios 6,18. Olha lá. Paulo sendo usado por Deus. Lê comigo. Lê comigo. O que Deus mandou fazer aí? Encara de frente, resiste, bate de frente, é isso? Não. O que Deus mandou fazer em relação à prostituição? Está muito fraquinho, igreja? Quem está acordado aqui, diga amém. Pecado de prostituição é para eu fazer o quê? Foge. Sai fora disso. Evita. Foge. Lembra do José? Quem lembra do José? A piriguete. Mulher de Potifar. Aquela mulher era uma piriguete. Que isso, pastora? Era. A mulher ficava dando em cima do menino lá, do homem lá, porque ele era bonitão, porque o José era formoso, a Bíblia diz que ele era todo bonitão. Ele era um rapaz muito bonito. E ela já tinha marido. E queria, porque queria ter um caso com José. Só que sempre tinha
funcionário sempre tinha um servo perto, então não dava, mas um dia ela aproveitou que não tinha ninguém em casa. Ela falou, é hoje. Na hora que ela correu para cima de José, o que José fez, igreja? Fugiu, sai para lá. Quer saber de você não, mulher? Antes de eu ser fiel ao seu marido aqui para quem eu trabalho, eu sou fiel ao meu Deus. Saiu correndo, olha lá, ó, a Bíblia diz que ele fez o quê? Só que a mulher maligna ainda puxou a capa. E você vê que ela agarra, né? E José foge. Mas ela puxa a capa e fica com a capa dele na mão. Mas a Bíblia diz que, ó, grifa de novo, hein, irmão, para a igreja ver, ó, que ele fez o quê? Fugiu. Então, pecado de prostituição, a Bíblia diz o quê? Foge. Não, tem o fósforo e a gasolina. Você ainda arrisca o fósforo? Tenha juízo. Não, que os hormônios estão lá em cima. Você vai dar ocasião para o inimigo? Foge. Solteiro, viúvo, vigia. Jejua para quebrar essa carne. Mas também a Bíblia diz, foge. Ai, pastora, do jeito que eu estou aqui, então eu vou ficar só a finurinha, porque eu vou ter que jejuar toda hora. Então você vai vencer com a palavra, diga amém? Mas foge. Foge. Ainda mais com esse negócio de internet, com o negócio de algoritmo. Clicou uma vez essas porcarias, só vai aparecer essas porcarias. Por isso que não tem nem que usar seu dedo para isso. Não tem um tal do algoritmo? Porque o algoritmo começa a te entregar o que é assunto do... Quem é crente aqui? Só aparece versículo da Bíblia para a gente, só aparece pregador, só aparece missionário, só aparece pastora, só aparece vídeo de crente. Porque o algoritmo já entendeu que é o que eu gosto. Quem está entendendo? Essa pessoa começa a ver coisa suja, só vai começar a aparecer isso. E tem que vigiar. Foge. Foge. Sai correndo. Quer saber não? Está amarrado, Satanás. Para lá, em nome de Jesus. Aqui não. Quem entendeu isso, diga amém. Que mais? Toda impureza. Em todos os âmbitos. Seja no coração, na mente, em todos os sentidos. A avareza, que é o amor ao, que é o que está lá em 1 Timóteo. O que está escrito lá? 6:10. Olha lá. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Paulo está dizendo que até pregadores, pessoas que foram chamadas para fazer a obra de Deus, por causa da ganância, da avareza, do amor ao dinheiro, se perderam. Se perderam. Tem gente por causa de dinheiro, irmãos. Não fique triste, não, vende até a mãe. A pessoa é tão gananciosa, tão avarenta, que por causa de dinheiro ela inventa uma história triste, mas conta a mesma história triste para 10 pessoas diferentes, só para conseguir o que ela quer, o dinheiro. Tem gente por causa de dinheiro mente, rouba, mata. Vê os noticiários, matou por causa do quê? Porque queria herança. É só Deus para ter misericórdia e guardar o nosso coração da avareza. E a avareza não está atrelada à pessoa rica, não. Tem gente que não tem um centavo, mas é avarento. A avareza é problema no coração. É um Deus com D minúsculo, chamado Mamon, que está no centro do coração da pessoa. Tem que ser destituído em nome de Jesus. Quem tem que ocupar o centro do nosso coração é Jesus. A gente tem que amar Jesus mais do que qualquer pessoa ou coisa nessa terra. Dinheiro não é... Aí as pessoas demonizam o dinheiro. Não, o que é errado é o amor ao dinheiro. O dinheiro é bênção. Dinheiro você tem que gostar dele, mas você não pode amar.
Quem não gosta de dinheiro? Você está endividado, você tem dinheiro, você paga as suas contas. Sim ou não? Você fica até mais feliz quando o pagamento cai. Caiu o pagamento, maravilha. Você fica feliz, vou pagar minhas contas, vou comprar minhas coisas. Sim ou não? Mas você não pode amá-lo. Gostar sim. E a Bíblia diz, não escandaliza não, lá em Eclesiastes, que por tudo, o dinheiro responde. O dinheiro não é tudo, tudo é Jesus, mas por tudo o dinheiro responde. Então você precisa de dinheiro. Claro que precisa. Mas você não pode amar. Para rir se fazem convites. É verdade, você faz a festinha do seu filho lá, a festinha, você convida todo mundo para quê? Para se alegrar contigo lá, com seu filho. O vinho alegra a vida. Antigo Testamento, hoje nós temos o Espírito Santo que alegra a nossa vida. E por tudo o dinheiro responde. Ele não é tudo, mas por tudo ele responde. Você quer uma casa? Você precisa de dinheiro para comprar uma casa? Sim ou não? Você quer comer? Você precisa de dinheiro para comprar alimento. Você tem dívidas para pagar, você precisa de dinheiro para pagar. Você quer estudar, você precisa de dinheiro. Pastor, mas a gente já paga tanto imposto, vamos deixar para depois, né? Eles tinham que devolver, né? Em educação para a gente, em saúde também, né? Mas vamos deixar para depois. Diga amém. A gente sabe que esses impostos que são descontados era para ser convertido nisso, em segurança, em educação, em saúde. Mas olha que coisa, além de pagar impostos altíssimos, você ainda tem que custear educação, saúde e segurança. Mas que Deus tenha misericórdia da nação. Diga amém? Vamos lá. O que mais que diz aí? Não se nomeie entre vós, quer dizer, não se ouva como convém a santos. Isso aí não pode estar na tua vida, nem torpeza. Crente que fica falando palavrão, irmão. Renova sua mente com a palavra de Deus. Pastor, aqui eu vivo num ambiente que as pessoas só falam palavrão. E Daniel também vivia num ambiente chamado Babilônia. Mas no capítulo 1, no verso 8, ele propôs no seu coração: eu não vou me contaminar, nem com o manjar desse rei, nem com a bebida desse rei. Eu estou no meio de um monte de gente que faz umas coisas aqui que Deus não se agrada, mas eu não vou me contaminar. Foi isso que Daniel decidiu no seu coração. Quem está entendendo? Então, você trabalha com 10 pessoas boca suja, e você pode assentar no seu coração: eu não vou ser o 11º. Isso aí é você que tem que tomar a decisão e renovar sua mente. O que mais que diz aí? Nem parvoices. Que é isso? Tolice. Tem gente que é tolo demais, né? Não dá nem para acreditar em algumas coisas. O que mais? Chocarrices. Que é o que, pastora? Zombaria, desrespeito. Uma das coisas que o missionário detesta, você já ouviu ele pregando muito sobre isso. Pessoas que usam o defeito físico dos outros para ficar fazendo piada. Brincadeira de mau gosto. Porque o irmão tem a cabeça grande, porque o irmão é orelhudo, porque a irmã é baixinha, porque a irmã é alta demais, porque o irmão é gordinho, porque o outro é magrinho, porque o outro é narigudo. Ai, pastor, então a gente tem que ser tudo crente sério, não pode mais dar risada. Não, não é isso. Mas chocarrice é a brincadeira que extrapola, que passa o limite. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para que isso? Fere às vezes o coração dos outros. A pessoa fica ali, mas lá dentro está sendo ferida. Tem gente que fica até traumatizado com essas coisas. E tem gente que já tem os complexos de inferioridades. Aí ainda vem um trem desse, potencializa. O diabo é astuto. Brincar sadiamente, dar risada, isso é sadio, isso faz bem para a tua saúde. Diga amém? Mas jamais com defeito físico de ninguém. O que mais que diz aí? Que não convém. Essas coisas não tem que estar no nosso meio. Mas antes o quê?
ações de graça. Vamos lá para encerrando. Porque vocês bem sabeis isto, que nenhum fornicador, quem que é o fornicador? Pessoa que não é casada, que está se relacionando intimamente com pessoa que ainda não é seu marido nem sua esposa. E não é só o ato em si, não. É um avanço no sinal. Só Deus na causa. Internet, fazer a outra pessoa lá tirar a roupa para o outro ver, que é o tal do nude. O nude é o tal da foto, né? Mas tem hoje esses negócios por causa de câmeras ao vivo. Gente caindo nessas práticas aí. Fornicação da braba. Que mais? Impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e o quê? E de Deus. Tem que se consertar. Deus não está dando a palavra para condenar, mas para a pessoa se examinar e falar: Jesus, quero mais saber disso na minha vida não. Quero me unir ao Senhor, quero imitar o Senhor. Ninguém vos engane com palavras vãs. Cuidado com as conversações erradas. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos do quê? Da desobediência. Que é 1 Coríntios 15:33, que as más conversações, o quê? Corrompem os bons costumes. As conversas vãs. Cuidado com aquele tipo de pessoa que só põe dúvida no seu coração. Eu ouvi um pastor falando isso, e é verdade, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Que só vem para trazer conversa que, em vez de me ajudar, de me levantar, me põe em dúvida, quer me desviar do propósito. A Bíblia diz que tudo é puro para quem tem o coração puro. Tito, né? Paulo escrevendo a Tito. Mas ele diz, para quem está com o coração contaminado, nada é puro. Nada é puro. Que a pessoa começa a ver as coisas, que o coração está contaminado, ela enxerga do jeito que o coração dela está. E tem gente que vê coisas que é por causa do coração. Mas para quem é puro, não. Olha lá, ó, todas as coisas são puras para quem é o quê? Para quem é puro. Mas nada é puro para quem é contaminado. E não é mesmo. E ainda diz mais aí, por fim. Portanto, não sejais os seus... Companheiro, não, Deus está falando aqui de gente assim, você tem que se afastar. De gente que não leva as coisas de Deus a sério, se afasta. De gente que se faz... Não, ele diz que é crente, mas está fazendo tudo contrário à palavra de Deus. Você dá o conselho, irmão, irmã, isso você está fazendo. O amigo de verdade fala a verdade. Vem cá, você é minha amiga, né? Você diz que é minha amiga. Ó, o que você está fazendo, você conhece a verdade. Você conhece a verdade. Isso aí, Deus não se agrada. Você tem que se consertar. Ah, mas eu estou te falando porque eu te amo. Porque eu quero que você, o dia que você partir dessa terra, ou Jesus voltar, você vá lá para Nova Jerusalém. Aí você falou uma, quis saber? Deus está falando, nem seja mais... Eu amo, continuo amando, mas não dá mais também para caminhar junto, não. Mas por quê? Porque não quer tomar posição na vida. Eu estou falando de amizades, tá? Amizades. Marido e mulher, vocês são uma carne só, é até o fim. Orar até Deus fazer a obra no outro. Diga amém? Porque no outro tempo eu e você éramos trevas. Estávamos longe de Deus. Mas agora nós somos luz no Senhor. E nós temos que andar como filhos da luz. É assim que Deus quer.